Vamos então, meus irmãos, abrir nossa Bíblia e fazemos a leitura no Salmo de número 141, nesta noite. Nós estamos na reta final, do nosso estudo do livro de Salmos. Vamos ler então a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo de número 141. Senhor, a ti clamo, apressa-te a mim, inclina os teus ouvidos à minha voz, quando a ti clamar. Suba a minha oração perante a tua face, como incenso, e as minhas mãos levantadas como sacrifício da tarde. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Não inclines o meu coração a coisas más, a praticar obras más, com aqueles que praticam iniquidade, e não coma das suas delícias. Fira-me o justo, será isso uma benignidade, e repreenda-me, será um excelente óleo, que não me quebrará a cabeça, pois a minha oração também ainda continuará nas suas próprias calamidades. Quando seus juízes forem derrubados pelos lados da rocha, ouvirão as minhas palavras, pois são agradáveis. Os nossos ossos são espalhados à boca da sepultura, como se alguém fendera e partira lenha na terra. Mas os meus olhos te contemplam, ó Deus, o Senhor. Em ti confio, não desnudes a minha alma. Guarda-me dos laços que me armaram e dos laços corrediços dos que praticam a iniquidade. Caiam os ímpios nas suas próprias redes, até que eu tenha escapado inteiramente. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, perdoa, Senhor, qualquer pecado de nossa alma neste momento. Em Cristo Jesus, que o Senhor fale conosco, que esse texto se torne claro para nós, nós possamos assim ser edificados, Senhor, fortalecidos na Tua Palavra. Senhor, que o nosso coração seja humilde e receba a Tua Palavra nesta noite, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. E muito obrigado por tudo. Louvado seja o Teu nome, Cristo. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Pode sentar. Então, meus irmãos, nós já estamos assim na reta final, deste grande livro dos Salmos, o inário da Igreja de Cristo, o inário inspirado da Igreja de Cristo, E esse Salmo 141 é mais um dos salmos aí que nós temos nessa reta final, que são a sequência de salmos de Davi. Esse aqui, mais um salmo de Davi. Nós temos aqui, meus irmãos, um salmo que nós podemos bem claramente perceber que ele é uma oração por dois motivos. Na verdade, é uma oração por livramento, pelo que Deus livre o salmista. Vocês percebem aqui que a situação ela é bastante complicada. Ele usa aqui uma expressão dentro da sua linguagem poética, ele faz uma comparação do que está acontecendo. Aqui no versículo 7, ele diz assim: os nossos ossos são espalhados à boca da sepultura, como se alguém fendera e partira lenha na terra. Então, como alguém que vai partindo a lenha e vai ficando os pedaços ali, assim os ossos vão sendo espalhados, Não tem nem mesmo digamos assim, um enterro digno, mas vão sendo espalhados os ossos ali pela terra, pela boca da sepultura, diz aqui, E isso mostra uma situação que Davi, na verdade, nessa linguagem poética, ele está mostrando a gravidade da circunstância que ele está passando. Não sabemos exatamente qual é a situação. Quem sabe aquele momento lá inicial, quando ele estava fugindo de Saul, Mas não sabemos. Mas Davi passou por muitas lutas, muitas dificuldades. E aqui ele está se referindo a uma situação dessa. Então, é um pedido, é uma oração
para que Deus o livre, para que Deus o socorra e para que Deus faça justiça no caso dele. Mas é muito importante, irmãos, e essa, na verdade, podemos até dizer, o pedido principal de Davi aqui, é que em meio à sua dor, ao seu sofrimento, ele está pedindo por piedade. Ele está pedindo para que Deus o fortaleça na piedade, na prática da piedade, né? Tanto na sua oração, como nas suas palavras com as outras pessoas, como também nas suas obras, na sua prática. E vai tratar disso aqui no Salmo. Então, piedade na oração, piedade nas palavras e piedade na prática. E tudo isso uma piedade que provém do coração. Então, é muito interessante nós notarmos aqui, esse é um Salmo, assim, eu estava estudando, né, e fiquei assim, bem maravilhado, né? Toda vez que eu estudo, eu digo para vocês que eu fico maravilhado com ela, porque a Bíblia toda é tão rica, né? Mas esse salmo aqui realmente me deixou pensando bastante nessa questão que eu queria destacar para os irmãos. É que em meio a esse sofrimento tão grande, ele não pede, ó Deus, simplesmente assim, ó Deus, me livra desse sofrimento, né? Não pede isso, ele pede para Deus que Deus lhe dê piedade. Então, eu coloquei até aqui como tema, meus irmãos, podemos colocar como tema, é um clamor por piedade em meio a uma súplica por socorro, né? Então ele está suplicando, o salmo é uma súplica por socorro, mas o clamor, em meio a esta súplica, e nós podemos dizer, o clamor principal não é nem o socorro, mas é a piedade, né? Então, para que Deus o fortaleça na piedade nesse momento de angústia, de dificuldade. Irmãos, nós todos estamos vivendo uma crise mundial, uma crise difícil para todos nós. O nosso país está sofrendo muito, são tantos milhares de mortes, né? Mortes diárias. Temos outros problemas nesse país. Estava até ouvindo um programa jornalístico hoje em que a pessoa dizia assim, nós precisamos resolver inclusive o problema da pandemia, porque as outras doenças também, as outras doenças não deixaram de existir, né? E as outras doenças não estão recebendo o devido tratamento, porque até os hospitais estão sobrecarregados com a Covid, né? Então as outras doenças não estão sendo tratadas devidamente, né? Já não eram tão bem tratadas assim, mas o SUS, o sistema de saúde, tudo tinha mais condições, né, de tratar essas doenças normais, né, digamos assim, dengue e outras doenças que a gente sabe aí que existem no nosso país, mas que essas doenças estão deixando de ser cuidadas, de ser tratadas, vamos dizer assim, pelo sistema, porque o sistema está muitas vezes ocupado, sobrecarregado até com a Covid. Então nós vemos um tempo difícil, né, além das doenças que nós já temos aqui no Brasil. Mas também nós temos outros problemas. E além desses problemas, todos nós temos nossos problemas pessoais. Às vezes, isso faz parte da vida, às vezes nós estamos muito bem, assim, bem no sentido de que não temos um problema sério, mas às vezes vem um problema sério, às vezes vem uma doença, às vezes vem um problema familiar. Isso faz parte da vida, nós estamos aqui, Jesus não disse que nós não iríamos passar por isso. Mas eu lembro daquele texto que o Senhor Jesus Cristo, né, no Sermão da Montanha, ele nos diz que a nossa prioridade, qual é? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas que serão acrescentadas. Então, esse é o sentimento aqui de Davi. Então, não importa o que nós estejamos passando hoje, nós estamos passando todos por essa pandemia, temos nossos problemas pessoais, mas não importa, o mais importante, na verdade, é que nós, numa situação ou noutra, seja sem um problema sério ou com problemas, nós estejamos buscando ao Senhor, porque é isso que é o mais importante, não é nem a solução dos nossos problemas desta vida. Nós sabemos que vai chegar um momento, por exemplo, que nós vamos morrer, né? Que os nossos parentes vão orar por nós, que as pessoas vão pedir a Deus para nós não morrermos, nós vamos morrer. Vai chegar a hora que o Senhor vai nos chamar dessa vida. E essa vida não é a coisa mais importante. O mais importante é a nossa comunhão, é Deus na nossa vida, é o nosso caminhar
com o Senhor. Então, meus irmãos, esse é o sentimento de Davi aqui. Inclusive, ele diz que, quando ele diz assim no versículo 7, que os nossos ossos estão sendo espalhados à boca da sepultura, como se alguém fender e partir a lenha na terra, ele está falando do povo de Deus. O povo de Deus é um povo que sofreu, que sofre, mas é um povo vitorioso, é um povo que tem a maior de todas as coisas. Como Paulo disse, para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Então, mesmo quando nós morremos, nós temos a maior riqueza que a morte, nem a morte nos tira. E aqui, a palavra de Deus ela vai mostrar para nós que a nossa busca constante, em todas as circunstâncias, inclusive as circunstâncias mais difíceis, deve ser a piedade. Deve ser o andar com o Senhor, o amor ao Senhor, o andar santo, o andar piedoso, pela graça do nosso Deus. Então é isso que ele vai falar aqui. O andar piedoso é um pedido por piedade em meio ao seu clamor por socorro divino. Mas isso não quer dizer que nós não oremos por socorro divino. Ele está orando aqui por socorro divino. E nós devemos levar todas as nossas lutas, todas as nossas ansiedades diante do Senhor. Mas isso não é a nossa prioridade. Nossa prioridade é realmente nosso crescimento em piedade, o crescimento na justiça do Senhor. Vamos então entrar, irmãos, aqui no Salmo, meditar um pouco aqui, brevemente, nesse Salmo tão precioso. Eu queria dividi-lo em 4 partes, para nós irmos aí meditando. A primeira parte, do verso 1 ao verso 4, é exatamente o clamor pela piedade, né? A segunda parte, do verso 5 ao 6, ele fala da reação dele diante da repreensão dos justos, que tem a ver com a busca da piedade, né? E a terceira e última parte é o clamor, exatamente, por socorro, por justiça, em meio à calamidade, né? Então, são essas 3 partes. Primeiro pede por piedade, depois ele fala aqui do que ele quer, de como ele quer reagir diante da crítica, ou da repreensão, melhor dizendo, dos justos. E, finalmente, ele faz a oração pelo socorro e pela justiça divina. Vamos então ler. Ele diz assim: Senhor, a ti clamo, apressa-te a mim, inclina os teus ouvidos à minha voz, quando a ti clamar. Observem que a situação aqui é uma situação de perigo e de que ele está pedindo para Deus se apressar. Quando nós dizemos assim, pedimos pressa, né? Por exemplo, a pessoa está... Por que chama uma ambulância, por exemplo? Só para ilustrar. É porque precisa pressa, precisa de rapidez. E a ambulância vem com aquela sirene, vem o carro abrindo caminho, porque ele tem que socorrer alguém que precisa ser socorrido. Então, isso que é pressa. Então, Davi diz aqui: Deus te apressa, inclina os teus ouvidos à minha voz quando a ti clamar. Ele está com pressa, ele está pedindo urgência, ele sabe que a situação é muito ruim. Como eu falei, ele vai expressar isso especialmente no versículo 7, né? Então ele pede pressa de Deus. Mas logo em seguida, meus irmãos, aí entra o pedido por piedade. Então, junto com esse pedido, ele já está pedindo aqui socorro, ele já está pedindo pressa, mas imediatamente ele pede por piedade. E ele pede por piedade na oração dele. Ele diz assim: suba a minha oração perante a tua face como incenso, e as minhas mãos levantadas sejam como sacrifício da tarde. Então tinha o sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde. Tinha todo aquele cerimonial do culto no tabernáculo. E o que Davi está pedindo aqui, na verdade, podemos entender assim, é que a oração dele seja um culto, como o culto do tabernáculo, que seja algo agradável ao Senhor, uma oração de verdade. Ele não quer que a oração dele seja uma oração que, na verdade, é algo contrário à própria oração, que é uma oração de alguém que não tem interesse em Deus, não tem interesse na vontade do Senhor, no culto, não ama a Deus, não cultua a Deus, vai a Deus e supostamente ora a Deus, mas o seu interesse não é em Deus,
seu interesse em outras coisas. Ele não ama a Deus, ele não teme a Deus, ele não reverencia a Deus. Mas aqui Davi está pedindo assim, que a minha oração não seja assim. Que a minha oração seja como um culto, realmente. Seja um culto, realmente, como deve ser. Né? Mas nós sabemos que uma das partes do culto, inclusive do culto público, é a oração. Então nós temos que orar de forma a agradar a Deus, de forma que Deus ele realmente se agrade, seja como um incenso, seja como um sacrifício da tarde, né? Seja como uma adoração, uma expressão real do temor ao Senhor. Veja que o interesse dele, então, primeiro, né? Ele está passando uma situação muito difícil, mas ele não quer que a oração dele seja alguma coisa, vamos dizer assim, vou usar aqui uma palavra, né? Uma oração pragmática, uma oração apenas com interesse nos resultados de um livramento ali, mas ele quer que a oração dele seja agradável, seja um culto ao Senhor. Em seguida, e aqui vejam, ele está pedindo por piedade, em seguida ele fala das suas palavras, deve se referir aqui no versículo 3, à oração também, mas deve se referir também às palavras dele de uma maneira geral, quando ele vai falar, quando ele vai conversar com as outras pessoas. Então ele diz aqui, põe ao Senhor uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Ele sente que, como um pecador que ele é, a língua, que Tiago vai dizer, né, que a língua é muito perigosa, que a língua ela não deve ser usada ao mesmo tempo para louvar ao Senhor e para amaldiçoar os homens. Né? Tiago vai dizer isso. Então, irmãos, o que ele quer dizer aqui, na verdade, é o seguinte, que na medida que ele ora, ele não quer sair de lá e usar a sua língua, a mesma língua que ele usou para orar, para falar com Deus, ele não quer sair de lá para usar essa língua para amaldiçoar os homens. Em outras palavras, para usar de maneira maléfica, perniciosa, como nós já estudamos tantas vezes nos Salmos, como os ímpios usam a sua língua para difamar, para denegrir, né? Para mentir, para enganar, para se aproveitar das palavras para enganar o próximo. Enfim, irmãos, pecar com a língua e prejudicar com a língua o próximo. Então, mas ele sabe que o coração dele é perigoso, ele sabe que ele é pecador, então ele pede para Deus pôr uma guarda à minha boca, pôr uma guarda à porta dos meus lábios. E veja, irmãos, que ele está pedindo para Deus operar a sua graça nele, para que quando ele sair de lá da oração, ele venha a usar pelo poder de Deus, pela graça de Deus, bem as suas palavras, bem a sua língua. Em terceiro lugar, meus irmãos, esse é o terceiro pedido por piedade. Veja, ele pede que a oração dele seja um culto. Segundo, ele pede que as suas palavras, Deus põe uma guarda à sua língua. Em terceiro lugar, ele pede pelo coração dele, porque o coração é a fonte de tudo. Nós já sabemos muito bem nas Escrituras que o coração é o centro da personalidade, é o centro do ser, e que dali brota tudo, que nós temos que guardar o nosso coração, que nós temos que cuidar do nosso coração. Que a religião verdadeira é uma religião do coração. Então ele fala no versículo 4, não inclines o meu coração às coisas mais, a praticar obras mais, como com aqueles que praticam iniquidade, e não coma das suas delícias. Então ele pede para Deus, que Deus opere no coração dele. Inclinar aqui não quer dizer, como Tiago vai dizer que Deus não tenta ninguém, né? Deus não opera o pecado no coração de ninguém, Deus é santo. Mas é Deus quem mortifica o meu pecado, quem pela graça opera o princípio ali do amor a Ele, do amor à santidade, que vem, aí sim, Deus age. Deus não age levando ninguém para o pecado, mas Deus age operando o amor a Ele, o amor à santidade, o amor à piedade, o amor à justiça, o ódio ao pecado, né? Que Ele vai dizer assim, que Ele não quer praticar obras más, coisas más, não quer
com aqueles que praticam a iniquidade. Ele não quer ter comunhão com essas pessoas. Não coma das suas delícias. Ele não quer comer com elas, no sentido de que comer aqui é no sentido de comer das suas delícias, é no sentido de comungar dos seus pecados. Comer com eles, comungar com eles, comungar com os seus pecados. Então, o Espírito Santo de Deus, é a graça de Deus que opera isso em nós de forma ativa. Então, quando ele diz, não inclines o meu coração às coisas más, não é que Deus em algum momento vai inclinar o coração de alguém às coisas más. Como Tiago diz, Deus não tenta ninguém, Deus não leva ninguém para o pecado. Mas Deus não vai inclinar as coisas más, no sentido de que Deus vai operar as coisas boas. Deus vai operar o amor à santidade, o amor à piedade, e de que Ele não queira comungar com os ímpios nos seus pecados, e sentar com eles, e comer com eles, e se deliciar nas suas iguarias, no sentido de comungar com os seus pecados. Então Ele pede, irmãos, que desde o coração, Deus opere isso na vida dele, a prática da piedade, não a prática do pecado, a prática da santidade, da obediência aos mandamentos de Deus, e não a prática do pecado. Então, irmãos, observem que ele está colocando aqui o coração. Se o coração dele estiver amando a Deus, zeloso por Deus, ele vai praticar a piedade, ele vai falar bem, ele vai usar bem as suas palavras e ele vai orar bem, né? Então, tudo depende do coração, que leva à prática da piedade, leva às boas palavras e leva a uma vida de oração, né? E observem, um outro detalhe importantíssimo, é que Deus é que faz isso. Você vê que quando Davi ora, eu já falei isso aqui outras vezes, quando você ora, você está dizendo que é Deus que lhe salva, que é Deus que lhe abençoa, que é Deus que opera na sua vida. Então, quando Davi ora, ele está dizendo que é Deus que pode operar nele a piedade, desde o coração dele. Então, meus irmãos, é muito interessante aqui. E vejam, repito, isso no meio de uma calamidade, no meio de uma perseguição, no meio de uma situação complicada que Davi ele está passando. E aí, meus irmãos, ele fala da reação que ele deve ter diante da repreensão do justo. E aqui nós podemos entender assim, de que ao mesmo tempo que ele não quer comer das iguarias dos justos, isso é uma relação muito interessante que está no Salmo, que o versículo 4 se encerra assim, que não coma das suas delícias, mas seja ferido pelo justo. Isso é muito interessante. Então, quando você está comendo, você está se deliciando na comida. É gostoso, não é? É gostoso, todo mundo gosta de comer, né? Mas ninguém gosta de ser ferido. Ninguém gosta de ter uma ferida no seu corpo, né? Nós gostamos de comer de respeito às delícias, o prazer, né? Mas ser ferido não. Só que Davi diz assim, eu não quero ter a delícia dos ímpios, mas eu quero ter as feridas dos justos. Isso significa que na piedade, ele quer se afastar da delícia de comungar, de comer bem com o ímpio. Ele não quer isso, porque comer com o ímpio, comungar com o ímpio aqui, né, no sentido de comungar com seus pecados. Não entendam mal, meus irmãos, não é que nunca nós possamos ter contato com pessoas que não são cristãs, não é isso. Ele está falando aqui de ter comunhão, de participar dos seus pecados. E por mais delicioso que seja a comida, ele não quer. Mas ele prefere estar em comunhão com os justos, ainda que esses justos, e isso vai acontecer, esses justos o firam. Firam de que maneira? Quando o justo diz assim, você está pecando, você está errado, você está indo por um caminho pecaminoso, você deve se arrepender. Quando o justo exorta, quando o justo repreende, veja o que ele diz no versículo 5, fira-me o justo, será isso uma benignidade, repreenda-me, será um excelente óleo, que não me quebrará a cabeça. Então, ele está pedindo, ele está desejando, inclusive faz parte da oração dele, ele quer
que ser repreendido pelo justo, pelo homem que teme a Deus, pelo homem que serve ao Senhor. Quer ser repreendido, ele diz que isso é benignidade. Ele diz que isso é como o óleo sobre a cabeça. Olha, aqui é no sentido, né, de algo agradável, perfumado, né, perfume. Será agradável ser repreendido, será uma benignidade ser repreendido pelo justo. E ele diz ainda aqui, pois a minha oração também ainda continuará nas suas próprias calamidades. Ele não vai deixar de orar pelo justo, porque o justo está repreendendo a ele nas calamidades. Aqui parece que nós podemos entender assim, um contexto é que todo mundo está sofrendo, inclusive ele e o outro justo, mas o justo vem e repreende a ele, e ele não vai ficar com raiva, não vai ficar magoado. Ele quer ser ferido, porque ele sabe que ele precisa ser ferido, ele precisa ser repreendido, ele não quer pecar. Você percebe que aqui ele está buscando o quê, irmãos? A piedade. A última coisa que ele quer é pecar. Então ele diz assim, Senhor, eu quero ser ferido, isso vai ser uma benignidade. Benignidade de quem? Do justo, mas que vem de Deus. Vai ser algo agradável por parte do justo, mas agradável que vem de Deus. Então é uma bênção, meus irmãos, quando alguém nos repreende. É uma bênção quando alguém nos corrige, nos exorta. Né? Nós precisamos disso. Ninguém é perfeito. Ninguém é aquele que diz assim, já sei tudo, já sou perfeito. Imagine, né? Nós estamos todos crescendo. E essa coisa da comunhão, a comunhão é também ferir um ao outro, no bom sentido, não é no sentido de ofender, de maltratar, de humilhar, não, mas de exortar com amor, de corrigir uns aos outros, de exortar uns aos outros. Isso é a igreja de Deus, isso é a igreja de Cristo. Então nós precisamos disso. Nós precisamos e nós devemos, em vez de ficar magoados quando isso acontece, nós vemos que isso é uma benignidade, vemos que isso é um óleo sobre a nossa cabeça, e não deixar de orar por nossos irmãos que nos repreendem, ao contrário. Continuar orando por eles. Veja o que diz a segunda parte do versículo 5, pois a minha oração também ainda continuará nas suas próprias calamidades. Continuar orando por eles. Então, e nós vamos até orar mais. Senhor, obrigado, porque eu tenho esse irmão, eu tenho o verdadeiro amigo, não é aquele que passa a mão na nossa cabeça toda hora, né? Mas é aquele também que nos exorta quando nós estivermos saindo por um caminho mau, por um caminho errado. E isso é a igreja de Deus. E aí, meus irmãos, ele fala aqui no versículo 6, essa parte do Salmo é uma parte um pouco complicada assim, de interpretação, e vocês vão ver, até nas versões elas divergem um pouco na forma, né, de elas colocarem aqui, mas eu acredito que a nossa tradução, ela está muito boa, e nós vamos seguir então aqui. Estamos seguindo como está na CF, né? E no versículo 6, diz assim, quando os seus juízes forem derrubados pelos lados da rocha, ouvirão as minhas palavras, pois são agradáveis. Um pouco difícil aqui, né? O que ele está querendo dizer com isso? Mas provavelmente, o que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, que os juízes, eles vão ser, Deus vai derrubá-los, vai cair a justiça de Deus sobre eles. A Bíblia fala que os juízes, as autoridades, elas devem agir com justiça. E se elas não agirem com justiça, aquele que as colocou nos seus cargos vai julgá-las. Vai puni-las. E aqui a expressão é muito forte. Derrubados pelo lado da rocha. Eles vão ser jogados da rocha. No sentido de que virá o juízo sobre eles, eles vão morrer. Eles vão cair da rocha e vão morrer. Então, o que Davi está dizendo é que Deus trará isso. E quando Deus trouxer isso, os justos ouvirão as minhas palavras, pois são agradáveis. O que quer dizer isso aqui? Provavelmente é isso. É que Davi está dizendo que os justos repreendem a ele aceita isso, ele precisa disso, ele agradece isso por isso.
Ele continua orando pelos justos, mas também existe aqui um elemento, irmãos, que muitas vezes pode acontecer, de que quando um irmão nos repreende, quando o irmão vem a nós, pode acontecer de que aquele irmão é que está errado, não nós. Entende? O que vai determinar quem está certo, o que é? É a palavra de Deus. Né? É a palavra de Deus. Então, muitas vezes nós podemos ser criticados por estarmos certos. Quantas vezes isso pode acontecer? Pode acontecer. Pode acontecer de, às vezes, só uma pessoa, duas, um pequeno grupo está certo. E outros irmãos são irmãos, mas eles naquele momento, em alguma circunstância, eles estão equivocados. Até Spurgeon diz assim, né? Que, por exemplo, aqui talvez Davi esteja se referindo àquele momento que ele está fugindo de Saul. E mais ou menos assim, salvo engano, o Spurgeon coloca assim, muitas pessoas estavam então achando que Davi estava errado, achando que Davi, por exemplo, quando ele não serviu Israel, mas serviu outro povo, né? Que ele estava errado. Então, isso pode acontecer, meus irmãos, mas depois ficou claro que o Senhor estava com Davi. Depois que Saul foi punido. Que Davi estava em justiça. Então, meus irmãos, é muito importante nós não ficarmos... o que o texto parece nos ensinar? Que nós não devemos ficar aborrecidos com nossos irmãos quando eles nos repreendem com razão. Nós devemos nos humilhar e devemos reconhecer os nossos erros. Nós precisamos disso. Mas quando eles não têm razão, também não devemos ficar aborrecidos. Nós devemos orar por eles. Nós devemos esperar que o Senhor esclareça. Entendeu? Nós devemos ter paciência. Nós devemos entender que Deus é que vai esclarecer as divergências. E às vezes as divergências de opinião. Porque nem todos, nós não vamos pensar sempre do mesmo jeito, né? E não vamos entender as coisas sempre da mesma forma, mas nós devemos exortar uns aos outros e à medida que nós vamos crescendo, a unidade vai crescendo também, de pensamento, de compreensão, mas essas coisas aqui no mundo nunca vão ser perfeitas, nós sempre vamos ter divergências e nós devemos esperar que o Senhor esclareça essas coisas. E finalmente, meus irmãos, a última parte do Salmo, ele vai orar em relação à calamidade. No versículo 7, ele diz assim: os nossos ossos são espalhados à boca da sepultura, como se alguém fendera e partira a lenha na terra. Eu já expliquei na introdução. A situação aqui, ele fala, possivelmente aqui numa linguagem não literal, mas poética, né? De que a situação é tão grave, então que é como se os ossos ali estão espalhados, como se fende e parte a lenha e vai ficando os pedaços na terra. Então os ossos estão sendo partidos, estão sendo espalhados. E a situação realmente que Israel passou por isso, né? Nós temos o vale dos ossos secos que o Senhor ordena ao profeta, né? Vocês lembram dessa parte? Que o profeta profetizar, ele vai juntando, vai crescendo nervos e carne, e Deus vai juntando os ossos, depois vai crescendo nervos e carnes, e aí se levanta um grande e poderoso exército. Isso é o que, irmãos? Isso é manifestação do poder de Deus para restaurar de uma calamidade, que os ossos não foram enterrados, as pessoas morreram lá no terreno, lá na terra, e ficou lá, e os ossos ficaram espalhados. Isso aconteceu na história de Israel. Então, meus irmãos, nós temos aqui que é uma situação grave, de perseguição. E Davi está descrevendo isso aqui no versículo 7, os nossos ossos são espalhados à boca da sepultura, como se alguém fendera e partira lenha na terra. Mas, versículo 8, aqui vem o mais: os meus olhos te contemplam, ó Deus, o Senhor. Em ti confio, não desnudes a minha alma. Guarda-me dos laços que me armaram e dos laços corrediços dos que praticam a iniquidade. Então ele pede socorro de Deus. Ele diz: olha, a situação é muito grave, mas ele confia no Senhor.
mas ele olha para o Senhor, ele espera no Senhor, ele entrega toda a sua vida no Senhor, ele confia nele, ele se entrega a ele, ele descansa nele, e ele então pede que Deus o guarde. Ele, no meio de uma calamidade tão grave, meus irmãos, que ele chega a expressar assim, que os ossos estão jogados, quebrados e jogados, ele clama então, ele pede então, meus irmãos, que o Senhor venha trazer sobre ele socorro, porque ele confia no Senhor. Então não importa a circunstância, ele confia no Senhor Deus Todo-Poderoso e pede que Deus o salve e o guarde. No versículo 9 ele diz isso: dos que praticam a iniquidade. Veja que eles são ímpios. E aí ele profetiza, aí ele faz uma imprecação, ou seja, ele proclama uma maldição. Ele está falando como alguém inspirado, né? É o Espírito Santo que está falando aqui, porque Deus vai fazer justiça. E também ele está pedindo por justiça. Ele diz no versículo 10: caiam os ímpios nas suas próprias redes, até que eu tenha escapado inteiramente. Meus irmãos, é igual o salmo anterior. Olha o 140, versículo 10, que nós lemos semana passada. Perdão, versículo 9. Quanto à cabeça dos que me cercam, cubra-os a maldade dos seus lábios. Caiam sobre eles brasas vivas, sejam lançados ao fogo em covas profundas. Ou seja, aquilo que o ímpio deseja e faz para os outros, vai cair sobre eles, os seus pecados se voltarão contra eles. Aqui no Salmo 141, versículo 10, caiam os ímpios nas suas próprias redes, até que eu tenha escapado inteiramente. Então, tanto ele pede socorro, como ele pede justiça. E aqui, claro que não devemos fazer uma oração assim, literalmente, né? Aqui ele está falando como homem inspirado pelo Espírito Santo, está aqui declarando uma maldição, mas nós podemos sim pedir justiça, pedir que Deus nos faça justiça nas nossas causas, e Deus fará, com certeza. E lembrando, meus irmãos, que não é bom negócio viver no pecado, porque Deus vai trazer justiça muito em breve. É isso, meus irmãos. Vamos tirar algumas lições aqui do Salmo para nós encerrarmos e orarmos hoje à noite. Eu queria deixar para os irmãos mais 6 ou 7 lições aqui, né? Primeira lição, primeira aplicação aqui desse Salmo é que nós devemos orar. Orar faz parte da nossa vida cristã, e não importa a circunstância, não importa a luta, lembre que você deve orar e que você pode orar e que Deus lhe ouve. Ore, não deixe de orar, não deixe de clamar. Não importa se tudo está bom ou se as coisas estão ruins, ore. Temos aprendido por todos os salmos são orações. Então ore ao Senhor, busque ao Senhor, clame ao Senhor. Mas em segundo lugar, a segunda lição, busque principalmente a piedade. Principalmente. Se ficou claro aqui uma coisa no Salmo, é que ele está buscando, veja, a situação é crítica, terrível, que ele expressa com esses ossos jogados à boca da sepultura, mas ele pede não que Deus o livre logo, fica até para depois. Ele começa pedindo que Deus apresse, depois ele começa a pedir piedade, porque é isso que nós temos que buscar mais, irmãos, piedade. E essa piedade deve ser buscada, lembrem disso, na oração, nas nossas palavras e na nossa prática, né? Desde o nosso coração. Então busque, diga a Deus, me ensina a orar, e que a minha oração seja sincera, não seja oração de um hipócrita, que eu estou falando aqui as coisas, mas eu não te amo, eu quero orar de forma verdadeira. Senhor, põe um guarda na minha boca. Ore a Deus assim, irmão, cuidado com as suas palavras, não deixe a sua boca livre. Põe um guarda na minha boca para que eu só fale coisas boas, para que eu só edifique as pessoas. E ore pedindo por isso ao Senhor. E ore também para que Ele dê graça para você praticar piedade, para você viver em piedade.
não se sentar com o ímpio, ter comunhão com o ímpio nos seus pecados, mas evangelizar o ímpio, levar eles à palavra de Deus, pedindo que o seu coração seja quebrantado e tema e ame ao Senhor, porque a piedade prática verdadeira vem do coração. O hipócrita ali fala, mas ele não tem no coração, mas a piedade vem do coração. Em quarto lugar, meus irmãos, uma quarta lição que eu gostaria de deixar para os irmãos, ou uma terceira lição, né? Além de buscar mais a piedade que mesmo em meio à angústia, uma terceira lição aqui. Aceite a repreensão justa. Aceite. Não pense que você está sempre certo. Veja a repreensão como uma benignidade, como um óleo sobre a sua cabeça, como algo agradável. Não é. Não parece ser, parece ser uma ferida. Tanto que ele diz, né? Fira-me o justo. Mas essa ferida é para o bem. Então, aceite a repreensão justa. E, meu querido irmão, queira mais ser ferido do que ser agradado pelo ímpio. Queira mais a ferida do justo que o delicioso jantar do ímpio. Porque o prazer do pecado é enganoso, mas a ferida da repreensão, ela mostra a gravidade do pecado e nos leva a deixar o pecado. Então, que você aceite a repreensão, meu irmão. Agora, quando eu tiver certo e o irmão tiver errado, quando ele vier me repreender, mas eu vejo, porque eu tenho, pode acontecer, eu tenho melhor compreensão naquele aspecto, não de forma orgulhosa, mas porque eu já entendi melhor aquele assunto do que ele. Eu devo, mesmo assim, amar esse irmão, mesmo assim agradecer pelo seu cuidado e deixar que Deus, no momento certo, como ele diz aqui no versículo 6, quando os juízes forem derrubados pelos lados da rocha, ouvirão as minhas palavras, pois são agradáveis. Deus vai esclarecer, não deixa isso com Deus. Não brigue, não seja orgulhoso, não queira sempre mostrar que você está certo. Seja humilde, até quando você estiver certo, seja humilde. E deixe que Deus vai mostrar o erro, vai esclarecer as coisas com o tempo. Outro detalhe também é que ore sempre por seus irmãos. Ore, quando eles repreendem você, isso é uma bênção. Ore por eles, ore para que o Senhor os fortaleça no meio das suas calamidades, como diz aqui o final do versículo 5. Uma outra lição, irmãos, e a última que eu gostaria de deixar aqui, é que na calamidade nós devemos esperar o socorro e a justiça do Senhor. Irmãos, Deus é Deus. Não importa o que esteja acontecendo nesse país, tantas mortes, tanta calamidade, tantas injustiças por parte até das autoridades, nós estamos vendo isso. Não importa também em relação às nossas dores, sofrimentos pessoais, irmãos, Deus está conosco. O Senhor nos socorrerá no tempo certo, no momento certo e da forma correta, da forma justa, e Deus fará a justiça. Que você clame, que você descanse como Davi, que você faça isso como Davi está dizendo. Ele diz no versículo 7, os nossos ossos são espalhados, a boca da sepultura é como se alguém fender e partir a lenha na terra. Mas, versículo 8, os meus olhos te contemplam, ó Deus, o Senhor, veja, ele é o Senhor. Em ti confio, não desnudes a minha alma, guarda-me, faz justiça, Deus fará justiça. Então, que você possa clamar e esperar no Senhor. Que enfim, meus irmãos, acima de tudo, que nós possamos buscar a piedade. E saibam de uma coisa, Deus inclusive usa as calamidades para fortalecer a nossa piedade, para santificar o povo de Deus. Não tenho dúvida de que essa pandemia, por pior que seja, e é terrível, mas Deus vai fazer com que ela produza benefícios. Eu não sei como, tenho ideia disso. Nós não precisamos ter ideia, mas nós podemos ter a certeza de que o Senhor está conosco e de que o Senhor, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados conforme o seu propósito. Amém? Vamos orar, vamos pedir que Ele nos abençoe. Muito obrigado, Senhor, pela sua palavra tão bendita, tão santa.
e que nós possamos aprender com este salmo a buscar a piedade, a descansar no Senhor, aceitar a repreensão, e que o Teu nome santíssimo, Senhor, seja cada vez mais glorificado nas nossas vidas, e nós possamos assim viver em oração, em piedade e em descanso, esperando no Senhor sempre. Em Cristo oramos, Senhor. Bendito seja o Teu nome hoje e sempre. Amém.